Olá, gente. Boa tarde. Eu vou estar participando à distância, mas deixo aqui é, esse registro audiovisual. Me chamo Luiz Felipe Santos. Eu sou arqueólogo. Atualmente sou docente da Universidade Federal da Bahia, onde desenvolvo um trabalho dentro do Departamento de Antropologia e Etnologia e com o Laboratório de Arqueologia da UFBA. Eu queria deixar aqui meu agradecimento ao CIARC e toda a comissão organizadora, sobretudo na figura do professor Leandro Majeste, que me fez esse convite de participar desse grupo de trabalho Diásporas sobre diferentes enquadramentos. Então eu queria deixar aqui meu agradecimento, sobretudo a partir dessa compreensão, né, de eu não poder estar aí presencialmente para poder fazer esse diálogo. Acabei sendo acometido aí por uma gripe nessa última semana, então estou aqui no finalzinho dessa recuperação, então não tive como viajar. Mas eu vou estar acompanhando à distância esse debate, espero que eu possa contribuir para mais um ponto de reflexão sobre essa temática. Queria agradecer também imensamente por propor esse espaço no nosso debatedor Bruno Vitor Farias Vieira, professor Bruno Vitor, que hoje está aqui como debatedor, bem como as minhas colegas, a Maria da Vitória Barbosa Lima e a Jéssica Macedo, que também compõem esse diálogo e esse debate aqui. Então, vou partir aqui para a minha apresentação. É, Pensando nessa temática, foi que hoje eu escolhi fazer essa fala centrada dentro desse eixo, que é um eixo que me apetece falar, porque é um eixo que eu estou atuando e desenvolvendo pesquisas há algum tempo, que é a arqueologia marítima, né? Sobretudo, essa arqueologia marítima ligada aos processos de reparação histórica, ligada à temática da diáspora africana. Então, é um pouco sobre essas reflexões que se põem para mim nesse exato momento da minha trajetória profissional, mas também em contato com essa trajetória do eu enquanto um homem negro na arqueologia, que agora dialoga com algo que eu me identifico, que eu me vejo, né? Eu queria trazer algumas reflexões que podem contribuir com esse riquíssimo debate que vai acontecer na tarde de hoje aqui no CIARC, SAPA, Afetos, né? Essa grande iniciativa que desde já eu parabenizo toda a comissão organizadora por esse grande empenho de fazer um evento como esse e propor, né, discussões tão importantes e tão atuais como a que se propõe hoje aqui com a questão da diáspora e esses diferentes desdobramentos, né, do estudo dentro da arqueologia atualmente. É, como eu disse, eu sou professor hoje, docente do programa, desculpa, do Departamento de Antropologia e Etnologia da UFBA, um dos responsáveis pelo laboratório hoje de arqueologia da UFBA, mas também eu sou parte de um coletivo chamado Negrárqueo, que é a rede de arqueologia negra, mas também de outro coletivo um pouco menor, mas que tem propiciado um espaço para a gente poder justamente discutir sobre arqueologias que pensem a sua função enquanto uma função de empoderamento de processos para a reparação histórica ligados aos crimes da escravidão, que é o Afro-Origens. E o Afro-Origens, hoje, que é esse instituto que foi criado justamente para pensar esse tipo de pesquisas e fazer essa integração entre diferentes pesquisadores, diferentes instituições, se liga também ao Slave Rex Project, que é essa rede internacional que hoje está sediada no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana do Smithsonian, em Washington. Então é um pouco sobre essa minha trajetória, sobretudo a partir dessa relação enquanto um arqueólogo, mas também uma pessoa negra, sobretudo dentro desse ponto que eu me coloco dentro de uma rede internacional, é que algumas das reflexões que eu trago hoje aqui, elas se põem como um caminho para a gente pensar como a arqueologia
atualmente, sobretudo aqui nesse contexto, no contexto brasileiro, ela pode contribuir para debates mais amplos e debates que estão ligados aos anseios da própria contemporaneidade, né? Então, é um pouco sobre isso que eu vou tentar trazer e compartilhar com vocês hoje. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é pensar que a arqueologia tem já há algumas décadas tem se empenhado em fazer essa aproximação do social, né? E aí, quando eu falo dessa aproximação com o social, é não só pensar a arqueologia que busca, né, esse social através do processo, né, de estudo da cultura material para chegar nessa esfera, mas pensar o social, sobretudo como essa amálgama de agências, né, políticas, anseios de diferentes grupos sociais que começam a ver na arqueologia e empenhar na arqueologia também um caminho de instrumentalização para suas lutas cotidianas, né? E isso não é tão novo na arqueologia, se a gente for recuperar, né? A gente volta ali a pensar a partir dos anos 70, sobretudo o papel na América Latina dessa arqueologia social latino-americana. A gente vê, sobretudo nesse eixo norte global, também o surgimento dessas demandas de uma arqueologia mais pautada, né, nas questões do social. Só que na arqueologia brasileira, essa arqueologia que se integra, né, à sociedade, atribuindo um uso social e político para o patrimônio, se a gente for pensar dentro dessa dimensão das grandes massas, é algo muito recente, né? Sobretudo quando a gente fala de um passado negro, de um passado indígena, de um passado das mulheres, é, num passado queer, né? Então, esse passado, ou melhor, esses passados marginalizados, por muito tempo ficaram fora, né, dessa bolha da arqueologia, e nos últimos anos tem se intensificado na arqueologia brasileira uma busca por um sentido mais público, mais colaborativo. Isso a gente vê desde o final dos anos 2000, sobretudo justamente com essa expansão, né, desse debate sobre arqueologia pública, esse interesse de uma abertura da academia, dessa arqueologia acadêmica, em dar sentido a essa arqueologia para a sociedade, né? E não ser só mais uma arqueologia tradicional voltada ao estudo de artefatos, esquecendo justamente essa dimensão humana que a gente está sempre buscando alcançar. Então, palavras como arqueologia pública, arqueologia colaborativa têm se tornado populares nessas últimas 2 décadas e mais recentemente essas demandas que ocorrem no cenário acadêmico por uma participação mais ativa de grupos sociais e aí convém falar sempre esses grupos que estavam fora, né, desse debate, que são os grupos marginalizados, os grupos indígenas, negros e etc., acabam agora também se apropriando de uma arqueologia a fim de reverberar, né, e de pensar as suas agendas, né? Então, pensar a arqueologia como ação política. Então, isso é algo que é importante a gente mencionar e que eu acho que se liga com parte desse debate que eu proponho trazer aqui hoje, né? Então, e quando eu falo ação política, é entender que a ação política pode ser entendida como esse fazer arqueológico que se preocupa com a produção de signos e sentidos simbólicos que são capazes de reverberar decisões e processos políticos na sociedade. Então, não é só pensar uma arqueologia que inclui, mas pensar uma arqueologia que empodera, né? Pensar uma arqueologia que dê sentido para aqueles que estão fora desse debate acadêmico, arqueológico, é, dê sentido para o patrimônio, dê sentido para esse patrimônio arqueológico, para que ele se preserva, né? Para que se conservar, ou para que se buscar esse patrimônio. Então, são questões que eu coloco aqui como parte do que a gente pode entender como hoje essa arqueologia que é política, essa arqueologia que é engajada, né?
ela tem se proposto a fazer, e que é algo que não é exclusivo da arqueologia. Isso a gente vê na antropologia, na história também nas últimas décadas, e aqui no Brasil, sobretudo, né, as coisas chegam um pouco mais tarde em alguns debates, mas em determinadas áreas essas questões já são um pouco mais antigas, como na antropologia. Já a história ainda, hoje com a história pública, tem conversado bastante. E a arqueologia, eu acho que a gente está agora nesse meio termo, né? Onde a gente já tem superado um pouco desse papel de que nesse debate do social não é só incluir, não é só pegar pessoas para saírem na foto, para participarem e escavarem junto, mas pensar como a nossa arqueologia dá sentido aos problemas que afligem essas pessoas, né? Então, tem cada vez mais se observado uma integração entre agendas políticas que são pessoais, e aí com a fala de hoje eu quero trazer um pouco dessa perspectiva do pessoal, do eu, né, que se faz presente também na pesquisa, mas pensando também nas demandas coletivas, dos grupos sociais subalternizados. Então, se estabelece hoje isso como uma disputa pelo controle das narrativas e pelo domínio das imagens. E imagens que foram historicamente construídas a partir dessa lógica da outridade, ou seja, da lógica que o negro, que o indígena, que as mulheres, que os grupos marginalizados, eles sempre são olhados a partir da perspectiva e de uma relação de alteridade onde eles são o outro, né, nessa formulação e nessa configuração. Então, hoje, falar sobre arqueologia, ou falar sobre história, ou falar sobre antropologia, implica a gente não só colocar como elementos de discussão, elementos conceituais de discussão, as questões de alteridade e posicionalidade na produção dos discursos, mas entender também como essas relações elas são construídas para a manutenção dessas diferenças, sobretudo essas diferenças na possibilidade de poder contar as histórias, né? Então, quando eu falo sobre o controle da narrativa, é algo muito importante para a gente poder estar dialogando, porque a gente, enquanto grupos sociais marginalizados, enquanto pessoas indígenas, negras, mulheres, comunidade LGBTQIA+, a gente sempre foi olhado como outros. Então hoje a gente tem essa possibilidade de poder falar sobre nós mesmos, né? Então o que é que muda dentro dessa relação, com essa quebra da posicionalidade na formulação do discurso? Então é um pouco sobre isso que eu acho que entra toda essa discussão que eu vou trazer sobre a questão de reparação histórica, né? Também uma coisa que é muito importante e a gente não pode perder de vista é que temáticas como escravidão hoje têm sido temas sensíveis que estão em ascensão dentro de um debate público. Então, a gente passa hoje por um fenômeno, sobretudo midiático e comunicacional, muito interessante, porque há um anseio enorme em se vincular essas temáticas ligadas ao passado da escravidão, sobretudo esse passado que entra dentro dessa dimensão do crime, e é algo que eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. Então, hoje eu já tive a possibilidade, assim, com a pesquisa que eu tenho desenvolvido em conjunto com a comunidade quilombola Santa Rita do Bracuí, com inúmeros parceiros, a gente teve um interesse internacional de diferentes veículos e esse interesse continua. Então a gente já saiu nos principais jornais do mundo e do Brasil, desde o Washington Post até o The New York Magazine, até pensar o Fantástico, pensar jornais locais, enfim. Por que há esse interesse? E aí eu vou trazer não respostas, mas questionamentos, né? Que eu acho que servem como questionamentos para a gente pensar se são alguns desses elementos ou justamente a conjunção, né, de todos esses elementos. Quando a gente pensa hoje esse fenômeno ele vem em parte como uma resposta a esse processo de encobrimento histórico das violências coloniais, e o Brasil tem o histórico aí de um século de justamente pensar esse encobrimento dos crimes da escravidão, o que nos leva a pensar a arqueologia como também esse elemento de
descobrimento, né, desse passado que foi ocultado, e justamente dentro, muitas vezes, dessa dimensão, porque apesar da escravidão ter sido um tema contemplado pela academia, sobretudo dentro da área da historiografia, é, a gente vê e observa que sempre é olhado dentro daquele ponto que eu falei, da outridade, né? Enquanto dados, dentro desse distanciamento da realidade. De certa forma, não deixa de ser diferente da relação que muitas vezes se construiu dentro da própria arqueologia brasileira com o estudo desse passado indígena distanciado da realidade dos grupos indígenas que estão presentes ainda dentro desses espaços. E esses grupos hoje vêm acessando, né? Agora mesmo, semana retrasada, eu estava na Abá, lá em Nova Olinda, e a gente teve a presença de diferentes representantes de grupos indígenas, né, lideranças, que estavam lá se fazendo presente, e se fazendo presente para dialogar tete a tete com aqueles que nunca pararam para escutar, né, essas pessoas. Então, hoje exige, né, da gente da arqueologia entender que é um fenômeno muito mais amplo, que não só nos atinge enquanto acadêmicos, mas tem atingido toda a sociedade, de refletir sobre que existe esse processo de cobrimento histórico. Por muito tempo a gente não conseguia ouvir sobre as nossas próprias histórias, sobre os nossos próprios passados. Da mesma forma, a gente hoje tem a presença desses outros, ou seja, desses subalternizados em espaços que foram historicamente negados. A academia é um deles. A arqueologia brasileira é um desses espaços. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha arqueólogos e arqueólogas, arqueólogos negros, assim, negras. Então, pessoas negras não estavam dentro da arqueologia. Da mesma forma que pessoas indígenas não estavam dentro da arqueologia. Esse cenário mudou e vem mudando gradativamente. Então, isso também é parte, eu acredito, e vem desse meu questionamento, até que ponto isso também influencia, não só na arqueologia, mas outras áreas do conhecimento, outros espaços. Hoje, muitas vezes, quem vem falar com a gente, tanto de fora como do Brasil, são jornalistas que são pessoas negras e eles querem falar sobre essas pautas. Então é a presença dessas pessoas nesses espaços que até então elas não tinham acesso, que também leva também a esse processo. Acredito que também esse fenômeno ele possa ter um outro caminho de explicação, que é esse entendimento empírico do que é vivenciado, né? É, é um processo de longa duração. Então, esse entendimento empírico, ou seja, vivido das pessoas, de que hoje elas sabem que elas sofrem e que elas estão em um processo onde existem desigualdades sociais, existem desigualdades muito claras que são pautadas em questões étnico-raciais, em questões de gênero, em questões de sexualidade, porque isso é parte de um processo colonial que foi estabelecido. Então, as pessoas, mesmo as não acadêmicas, elas começam a ter esse entendimento que as mazelas do presente são parte de um processo que está lá, enraizado em crimes e de um colonialismo que foi cometido no passado. E isso é algo que não é só dentro do discurso acadêmico, isso já se tornou parte de um discurso que é muito mais amplo e que, por isso, eu acredito que tem tomado, em grande parte, espaço dentro do cenário comunicacional para ter esse anseio, né, disso. Uma outra coisa que eu também acho que é muito importante e que eu considero também como parte dessa reflexão enquanto um acadêmico negro que hoje dialoga com essas temáticas da diáspora africana é pensar a própria condição da identidade negra em diáspora, que é esse eterno tornar-se, como fala o Stuart Hall, né? Então é muito mais do que um ser. Ser negro é o eterno tornar-se, né? A gente está sempre no processo de construção de uma identidade e de uma identidade que se conforma a partir da necessidade de sobrevivência em um lugar que não é mais África, é a diáspora, e dentro desse palco da diáspora a gente acaba tendo que sobreviver. E sobreviver nos faz ativar aquilo que se preserva com diferentes grupos, né, que vêm do continente africano nesse sequestro de pessoas
pelo sistema escravocrata, pelo tráfico escravagista, que é a questão do ethos social comunitarista africano, ou seja, esse elemento aglutinador que vai ser usado diferentes termos por diferentes pesquisadores, e aí é o que a Maria Beatriz Nascimento vai chamar das sociedades, os sistemas sociais alternativos, ou que o Abdias Nascimento vai chamar de quilombismo, ou que o Clóvis Moura vai dizer que é esse elemento de resistência negra que se faz presente em todo o processo colonial. Então é o eterno tornar-se, né? É a gente pegar, e dentro até de uma explicação da semiótica, pelo viés da semiótica, é pensar que a partir de um ethos dessas pessoas que estão dentro da diáspora, a gente vai criando o ineditismo, a gente vai criando uma sociedade do inédito, como fala a Leda, né? Que é pensar que a gente está sempre reinventando a nossa cultura em diáspora. E, ao mesmo tempo, há um anseio por esse regresso que nos foi negado, né? Esse regresso para a África. Mas é uma África que não é África. Eu posso ir lá para a África se eu for com essa expectativa, eu vou voltar frustrado, porque a gente idealiza um retorno que é um retorno que está sendo idealizado por séculos, por aqueles que vieram aqui de forma forçada e que construíram, dentro desse seu universo simbólico, a necessidade dessa busca por esse local de origem, né? Esse não lugar. Então, eu acho que são pontos que a gente tem que começar a pensar, porque quando a gente fala de reparação histórica e fala sobre arqueologia nesses contextos, a gente tem que pensar que é isso. A nossa arqueologia agora tá sendo demandada por uma série de fatores, sentimentos, anseios, né? E que a gente não pode perder de vista. Da mesma forma que a gente não pode esquecer a complexidade do fenômeno da escravidão. A escravidão não foi só pegar pessoas de África e trazer para cá. A escravidão foi a força motriz de um sistema capitalista. Se existe o capitalismo, se existe o mundo como conhecemos hoje, é porque a escravidão foi pensada como essa grande força motriz. E o tráfico escravagista principalmente, né, é colocado como esse elemento chave para que essa engrenagem funcione e todas essas engrenagens funcionem muito bem, né? Então a gente tem que pensar que escravidão, falar de escravidão, é não só sobre a gente falar sobre um fenômeno que é global, mas que é um fenômeno global que tem permanências locais, e cada permanência local é diferente. A diáspora gera efeitos que são similares, mas ao mesmo tempo distantes, de acordo com cada realidade. Quando eu trabalho hoje com minha colega lá dos Estados Unidos, que está trabalhando em África Tal, no Alabama, ou com uma colega que está lá na ilha de Santa Helena, ou com meus colegas de Moçambique, Senegal, eu entendo que estamos conectados, mas as nossas realidades são muito diferentes, pois os efeitos desse colonialismo agiu de maneira muito bem plástica, né? E isso a gente vai entender que, enquanto o fenômeno de linguagem também, o colonialismo ele se adapta aos palcos sociais no qual ela se insere, né? Onde ela vai consumir essa carne, né? Então, é pensar isso, né? Dessa complexidade, mas também pensar o papel, né? De que quando a gente fala de diáspora, quando a gente fala de escravidão, a gente está falando de três elementos que estão muito bem entrelaçados, que são histórias, ou seja, histórias vivas de comunidades quilombolas, comunidades negras, com materialidades e territórios. Então não dá para falar sobre escravidão sem falar sobre esses três eixos, né, de trabalho. Por isso que falar sobre isso é muito interdisciplinar, transdisciplinar. E quando a gente fala de reparação histórica, é esse caminho da transdisciplinaridade que a gente busca para alimentar um objetivo comum, que é a gente buscar justamente esse caminho de justiça social, né? De ir atrás do que nos foi negado. Então,
Ao mesmo tempo, pensar que quando a gente fala de escravidão, a gente tem que falar sobre intersubjetividade. A gente tem que falar sobre nossos papéis enquanto produtores dessas narrativas, como moldadores dessas imagens, né? Então, eu não posso falar, enquanto sendo uma pessoa branca, de escravidão sem pensar que o meu local de privilégio afeta a minha visão. Da mesma forma que eu, enquanto pessoa negra, eu vou me ver no vestígio. Então, fazer o reconhecimento de uma subjetividade, fazer esse reconhecimento é parte fundamental. Senão a gente vai estar fazendo um exercício que vai estar replicando modelos que são modelos do encobrimento, são modelos que tentam tornar a escravidão um fenômeno simples, e não é. Sobretudo não é porque é justamente esse fenômeno que estrutura o mundo que conhecemos, esse mundo ocidental. Então, é um desses pilares, e a gente falar de escravidão é a gente arranhar, começar a bater nesses pilares para que eles comecem a ruir. E isso vai nos gerar uma série de problemas também, que eu vou falar muito rapidamente por conta do tempo. Então, e também pensar sobre os processos de longa duração. Não dá para falar de escravidão sem falar da realidade como ela é vista hoje. A gente ainda está em um processo de longa duração quando se trata das comunidades negras nesse contexto diaspórico. Então, quando eu falo sobre um navio escravagista, sobretudo, que é um lugar muito privilegiado para eu pensar essa cadeia de relações que se entrelaçam a um contexto arqueológico. E por ser uma infinidade de caminhos e de atores sociais que se entrelaçam a esse bem patrimonial, é que hoje a gente pode dizer que nos coloca num lugar privilegiado para não só pensar uma pesquisa que é representativa desse fenômeno, como um fenômeno amplo, global, com permanências locais, só que também pensar caminhos para que essas pesquisas elas possam ser desenvolvidas não de forma só colaborativa, mas dentro desse ethos do comunitarismo africano, dentro dessa cosmovisão, dessa cosmogonia que nos coloca para fazer o que os nossos antepassados faziam, que é buscar a sobrevivência através do comunitarismo, através dessa união de forças, tendo um objetivo comum, que é não só a sobrevivência, nesse caso a sobrevivência da memória negra, mas sobretudo a sobrevivência e permanência dessas populações em seus territórios, né? Então, é algo que a gente não pode perder de vista. Então, quando eu falo sobre escravidão, eu tenho que botar isso dentro da dimensão do presente. Como eu falei, a arqueologia hoje se soma para trazer essa discussão para o palco do debate social. Então, quando eu falo de crimes da escravidão, isso se torna compreensível para qualquer pessoa. Inclusive, minha mãe, ela vai saber que quando eu falo sobre crimes da escravidão, ela entende que escravidão é crime. Ou seja, enquanto crime, a gente tem culpados, tem vítimas, né? E as vítimas estão aqui na contemporaneidade. As vítimas estão desses territórios que estão sendo disputados, que são essas terras quilombolas que hoje passam por esse processo ainda de disputa. E disputa por um mesmo sistema que tenta se apropriar das terras e dos corpos dessas pessoas. Então, trazer os crimes da escravidão não é só uma forma de traduzir e facilitar, mas é a gente propor um debate epistemológico que nos coloque a trabalhar sobre esse passado, com muitas aspas, né, porque ele não reside no passado totalmente, mas a gente falar que colonialismo é linguagem de violência, pegando aí Franz Fanon, a Aimé Césaire, a Shirley Bembe, ou pegando toda essa escola do movimento negritude, assim, a gente sabe que colonialismo é linguagem. Enquanto linguagem, a gente tem que pensar que o colonialismo é isso, ele é traduzível na forma como a gente fala. Por isso que há a necessidade da mudança do vocabulário também. Pensar o racismo como forma. Colonialismo, ele age estruturalmente, paraestruturalmente, e por conta disso o racismo ele tem essa plasticidade de agir em Sergipe, na Bahia, de uma forma, no Rio de Janeiro, de outra, em África, de outra. Então, pensar isso, e aí quem vai ser o Muniz Sodré, ele é importantíssimo dentro desse debate, pensar o passado como construção do presente também, né? E o futuro como possibilidade. Então, não é só pensar que o que a gente faz
é um processo de construção que está enraizado nessa realidade. Mas o que a gente faz é parte de um exercício de garantia de futuro. Então, é uma arqueologia que é feita para o futuro também. Ela é feita no presente, tratando sobre um passado, mas pensando que o futuro é possibilidade para essas pessoas. Que a nossa arqueologia ela é garantia da defesa territorial de comunidades que hoje estão sendo ameaçadas de morte. Então, essa é uma arqueologia que se coloca em busca desse passado, mas um passado que foi encoberto, né? Um passado que tem versões. Então, são essas versões agora do passado que a gente tem a possibilidade de ter o controle e a arqueologia se torna mais um desses elementos para a gente pensar o desenvolvimento das nossas próprias imagens, as imagens que falam sobre nós mesmos, como fala Bell Hooks, né? Falar e ter o domínio da imagem é o caminho de transformação para o futuro, né? Então a gente tem que pensar como é que a gente controla a narrativa, como a gente tem domínio da narrativa. E falar sobre domínio da narrativa implica pensar que, e aí a partir do caso Camargo, que a gente está falando não só sobre algo que é representativo de um processo. Então, falar sobre o Camargo não é falar de um episódio de um desembarque em 1852, clandestino, de africanos, que em torno de 500 pessoas foram desembarcadas ilegalmente dentro da fazenda Santa Rita, onde hoje é território quilombola. É pensar que falar sobre isso é um caminho para a gente gerar transformações e defesas territoriais, pensar garantias de futuros, né? E aí quando eu penso do caso Camargo, colocando em perspectiva de uma pessoa que está acompanhando esse processo desde o começo, é que esse processo de reparação histórica e a pesquisa arqueológica que se soma a um processo que hoje tem sido exitoso, né? Mundialmente, que é o caso do Banco do Brasil, que eu vou falar muito rapidamente, só é possível porque a gente teve um controle muito grande sobre três aspectos. De escolher um caso de pesquisa como o caso inaugural, que ele não surge do nada, é um caso de pesquisa que foi importante não só na sua época, em 1852, 53, 54, que foi um grande palco e um episódio marcante para interromper o tráfico internacional de africanos no Brasil, porque foi pós Eusébio de Queiroz, então acabou sendo a gota que precisava para o balde transbordar, né, do tráfico internacional. Só que é isso. Também o caso e o trabalho que é feito junto à comunidade quilombola Santa Rita do Bracuí, sobretudo com a história oral, com o pessoal do Labió e da Universidade Federal Fluminense, é um trabalho muito sólido de anos que vem desenvolvendo. O próprio trabalho de arqueologia, a primeira tentativa aconteceu entre 2004 e 2007, com o Gilson Rambelli no pós-doutorado dele, e volta agora com mais força, com um novo cenário, com pessoas negras também podendo colaborar e atuar e poder construir essas narrativas de forma conjunta, né? Dentro desse debate acadêmico-arqueológico, mas também dentro da área da história. Então, eu acho que é isso, pensar que não dá para a gente pensar processos sólidos de pesquisa que se somem a esses processos de reparação histórica sem a gente estar muito bem embasado. A gente tem que ter uma densidade documental, de dados, de produção que dê conta de todo o ataque que vai ser feito a partir do momento que a gente começa a arranhar a estrutura do colonialismo. Então, ter o controle da narrativa é algo que é fundamental e que se faz não só pela solidez de tudo que a gente produz dentro dessa pesquisa, e eu vou mostrar rapidamente para vocês, porque meu tempo já estourou, mas pensar também que esse controle da narrativa parte da gente, da arqueologia. É a arqueologia que tem que falar o que acontece no campo e não outras pessoas. Por mais que todos estamos dentro de um mesmo barco, né, literalmente, mas cada um tem a sua área. Eu tenho uma equipe de audiovisual para ter o controle da narrativa imagética. A gente tem uma equipe de história que vai cuidar da parte de história. A gente tem a equipe de arqueologia que vai fazer a interlocução da materialidade e vai dizer e ditar a forma como a gente vai pensar o debate, pensando que a materialidade, o sítio arqueológico, é o vetor de todas essas discussões. Então, gente,
É isso que a gente não pode perder de vista. A gente tem que ter o controle da narrativa. Isso é fundamental. E para a gente ter o controle da narrativa, também é importante não só a gente se posicionar como esse elemento-chave dessa transdisciplinaridade, mas a gente também pensar essa rede de colaboração, não só com a comunidade quilombola, mas com instituições, com movimentos sociais, para que também que a gente possa garantir os meios de sustentabilidade do projeto. Hoje o projeto Camargo só continua e continua bem sucedido porque a gente conseguiu financiamento através dessa rede de colaboração que é muito ampla, que é internacional, que envolve parceiros nacionais, parceiros internacionais, parceiros locais. E isso tem garantido essa sustentabilidade. Então, tem que ser muito estratégico. É isso que eu falo para vocês. A gente tem que pensar não só a importância das nossas pesquisas, como elas se colocam e a importância que elas têm, mas sermos muito estratégicos quando a gente fala de arqueologias que lidam com a ação política, arqueologias que tratam sobre esses temas sensíveis, mas que estão em ascensão. Então, é muito importante pensar isso. E o caso Camargo é um pouco disso, porque eu vou mostrar muito rapidamente a densidade, a rigorosidade da produção de dados. Aqui é a planta do sítio que está sendo feita às cegas. Tudo isso que vocês vão ver é parte disso que a gente está fazendo aqui, mas aqui é em Moçambique, nessas imagens. Só para ilustrar o que a gente faz em Moçambique com água assim, cristalina. No caso Camargo, a gente tem que fazer tudo isso, essa parte de escavação e documentação arqueológica, às cegas, porque a gente tem zero visibilidade. Isso é um trabalho muito rigoroso, que envolve muita técnica. Eu posso dizer para vocês que a arqueologia que a gente faz hoje no projeto Camargo e a arqueologia que está sendo feita no Brasil, essa arqueologia marítima que eu estou mostrando para vocês, é o suprassumo da arqueologia mundial. A gente está falando com os principais lugares de referência mundial. A gente está fazendo arqueologia tão bom quanto qualquer outro lugar do mundo. Isso é muito importante por alguns fatores. Primeiro, porque a gente está falando sobre reparação histórica. E quando a gente fala sobre reparação histórica, a gente vai se deparar com a violência colonial. A gente vai estar dentro do palco da disputa da narrativa. E se a gente perde o domínio da narrativa, qual vai ser a primeira tentativa de sabotar o nosso discurso? É dizer que a nossa pesquisa é mal feita. Ah, eles são muito mais ativistas do que arqueólogos. Eles fazem mais zoada do que fazem arqueologia. E a gente mostra que é proporcional. E aí eu vou mostrar por alguns fatores. Mas, primeiro, pensar a arqueologia, só para eu poder encerrar, gente, a arqueologia, ela se soma esse debate todo, porque a gente tem que entender que a gente tem um grande instrumento na nossa mão. A gente pensa que o mundo ocidental, ele é como é, porque a materialidade serviu para ilustrar esse passado que atendia essa elite colonial, essa elite imperial. Então, a gente tem agora, enquanto grupos sociais que agora ocupam o espaço que nos foi negado, que é o debate da formulação dos discursos, das narrativas, a gente tem algo muito forte na mão. Exemplo que eu não preciso nem falar muito aqui para vocês, mas quando a gente fala de pseudociência, ratar na base da vida e etc., porque essas coisas ganham espaço dentro do debate público, mesmo sem ter materialidade, porque eles falam do potencial de existir. Só o potencial de existir uma materialidade que se entrelace a um discurso que é palatável, muitas vezes pasteurizado, que é feito para as pessoas absorverem rapidamente, sem criticar, sem parar para refletir, ele só se firma porque, por mais que não exista materialidade, existe o potencial, e o potencial já gera um efeito dentro dessa mentalidade. Então o rigor dessa produção, então por mais que seja uma arqueologia que ela é pautada em todas essas questões que eu discuti hoje aqui, ela tem que ser arqueologia do maior nível de complexidade e de rigor possível, para que ela funcione não só como algo que vai trazer as informações que a gente precisa para entendimento dos contextos arqueológicos, mas esse rigor ele é uma forma de proteção contra as violências coloniais, porque quando a gente começa a arranhar a estrutura,
a primeira coisa que vai vir vão ser os ataques, vão ser as tentativas de deslegitimar o nosso discurso, de querer desconstruir o nosso discurso como um discurso que está pautado a essa questão do ativismo, como se isso já não fosse algo extremamente importante. Mas é isso, eles tentam tirar a nossa categoria, porque falar isso quebra e trabalha com uma coisa muito importante dentro dessa sociedade, que é a ideia de cientificidade, né? Então, o rigor é essa forma de proteção, mas o rigor metodológico dessa arqueologia marítima, ela é muito importante também, porque elas não permitem ver o que de outra forma permaneceria invisível. Eu falei para vocês, eu estou trabalhando num sítio arqueológico, que é o Camargo, que é zero visibilidade e coberto de lama. Ou seja, eu trabalho totalmente às cegas. Então, se não fosse uma arqueologia muito bem feita, muito rigorosa, boa parte disso não poderia ser contado, boa parte dessa história. E aí é uma pergunta que já me foi feita por um colega antropólogo, que ele perguntou, Felipe, beleza, eu entendi que esse rigor acadêmico, ele vem por essa questão de defesa. Isso é compreensível, é um papel político importante. Mas é só por isso, porque ele trouxe o caso do David Scott, né, que vai falar que é aquilo. A gente sabe que o crime foi cometido. Então, para que a gente precisa ficar. A gente já sabe, essa materialidade já fala sobre o crime. Mas para a gente na arqueologia, não é só a gente dizer, essa materialidade está ligada a um evento. Mas de que ponto, até que ponto, e como isso está estruturado, como isso se entrelaça com outros contextos, com outras pessoas, com outras questões que até então estavam invisíveis, que foram invisibilizadas, inclusive no próprio discurso. Só o rigor científico, que não é positivista, é isso que a gente tem que começar a diferenciar as coisas, que esse rigor não é a gente querer pensar uma arqueologia tradicionalista, pelo contrário, tudo que eu estou trazendo aqui vai muito de encontro, mas pensar que esse rigor, ele nos faz enxergar o que eventualmente a gente não conseguiria enxergar dentro desses contextos ambientais complexos, como eu lido embaixo d'água. A outra coisa, só para poder fechar, que é muito importante, que isso também é algo para me satisfazer. E aí entra o papel do eu, enquanto pesquisador nessa história toda, enquanto homem negro também nessa história toda. Eu tenho notado que esse rigor, ele também se converte em um anseio. Mas é um anseio não para eu criar essas respostas para o que está fora de mim, mas para criar essas respostas para mim. Então, é pensar que esse desejo de esmiuçar o contexto arqueológico é o meu desejo de retornar aquilo que me foi negado, aquele espaço que me foi retirado, me foi invisibilizado, que é a prova do crime que foi cometido contra mim. Então, é ao mesmo tempo o gosto e um gesto, né? Desculpa, é um gesto de reivindicação, mas também é um fazer autossatisfatório, porque eu só me sentiria completo dentro desse lugar da busca por esse passado que me foi negado, a busca desse regresso que não pode mais ser realizado, porque eu tenho algo que está na minha frente, que é essa materialidade. Então ela me satisfaz. E eu poder trabalhar ela, apesar de eu poder sentir nela já toda essa carga por diferentes maneiras, é a arqueologia através desses caminhos, dos detalhes, do invisível que a gente torna visível, que me satisfaz para eu chegar nesse lugar que eu busco, que é fazer com que essa arqueologia faça sentido para mim e para os que são iguais a mim, né? Que vivem nessa história fragmentada, impactada pelos crimes da escravidão e por isso a necessidade de reparação histórica. Então eu coloquei aqui só para fechar essa questão do processo do Banco do Brasil. Eu acabei de publicar um dossiê que eu sou um dos organizadores, que foi publicado o inquérito civil na revista Sevo do Arquivo Nacional. Então se vocês quiserem dar uma olhada no dossiê do Banco do Brasil, hoje ele está lá disponível para vocês entenderem isso que eu coloco aqui, do rigor. É muito importante pensar que a gente precisa desse rigor, não só como esse instrumento de defesa dessa arqueologia que é política, que é vulnerável, porque se coloca também a partir da vulnerabilidade que esses grupos sociais eles estão na contemporaneidade, inclusive de ameaça de morte, mas pensar que ela também é uma arqueologia que nos satisfaz enquanto arqueólogos, arqueólogas, historiadores, historiadoras, enquanto acadêmicos. Então, além de tudo, existe um Luiz Felipe que ele não é só um homem negro, ele é um arqueólogo. Então, preciso fazer uma arqueologia
que me agrade também. E essa arqueologia ela tem que ser arqueologia bem feita, uma arqueologia que bate de frente com tudo o que a gente vai observar e ditar, né, como as nossas referências. A gente pode criar as nossas próprias referências, os nossos próprios modos de fazer, e eu acho que o caso Camargo tem sido esse caminho, que hoje a gente tem conseguido fazer junto com essa comunidade quilombola, é extremamente empoderador. Agora, final do mês, eu estou levando um desses mergulhadores quilombolas que a gente formou para fazer 20 dias de formação em Moçambique, nesses sítios de águas cristalinas que eu mostrei para vocês. Então, é algo que para mim que é uma pequena vitória que se soma a todo esse conjunto aqui de que a gente busca, que é a reparação histórica. Então, é isso. Desculpa a gente passar do tempo, passei demais. é, e agradeço imensamente aí pela oportunidade de fala.